Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também cumprimento aqueles que acompanham essa mensagem pela internet e creio que Deus falará ao teu coração. Oremos ao Senhor. Santo Deus, no nome de teu Filho Jesus Cristo, imploramos, assista-nos nessa hora, ilumina a nossa vida, fala conosco, remove tudo aquilo que atrapalha o entendimento, e através do entendimento nos leve a uma nova vida, uma vida que te glorifique, que assim o teu povo seja abençoado com a tua palavra, no poder do teu Espírito, e tenha misericórdia de mim, que eu transmita com fidelidade. Assim oramos no nome de nosso Redentor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje temos a grata satisfação de encerrar os 5 pontos que foram conhecidos como os 5 solas. Nós tivemos um domingo que não houve culto aqui, estivemos lá na Expo Guaribi, nos 500 anos da Reforma, foi uma bênção também. Houve também um domingo que foi feita uma introdução a esses 5 pontos. E o aspecto que eu estarei tratando hoje, nós havíamos combinado com um colega nosso, o pastor vir tratar, mas não foi possível. E também o reverendo Anísio nos pediu que ministrasse essa palavra. Nós vimos que os 5 pontos da reforma envolvem afirmações a respeito de aspectos essenciais da fé cristã. Não são só esses aspectos, mas são aspectos cruciais naquele momento da história, e entendemos que, até hoje, somente a Bíblia Sagrada, em contraponto à tradição, somente a fé, e em contraponto às obras como meio de salvação, somente a graça, que é o que a gente vai tratar hoje, e em contraponto ao que se fazia na época, várias alternativas para que chegasse ao reino dos céus. Somente Cristo, porque Ele é o único Senhor e mediador, e que a glória do início ao fim seja somente a Deus. Esses são os 5 pontos de forma muito resumida. Algo que a gente deve destacar, que eu também não compreendo, e é uma crítica no sentido positivo, que não faz sentido até hoje usar os 5 solas em latim. Acho que 500 anos depois dá para usar perfeitamente em português ou na língua de cada país. Mas isso não é o problema. O grande problema é quando a gente olha para as semelhanças daquele período e constatamos algo parecido também hoje. Queremos ver diversos assuntos relacionados a esse sola, ou sola gratia, sola graça, e que, se olharmos para quando ele surgiu e o que tem acontecido hoje, haveremos de nos espantar. Abra as Escrituras, por favor, no livro dos Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Lembrando que a Reforma Protestante foi um retorno, não à época de Cristo, mas aos ensinos de Cristo revelados na Bíblia Sagrada e só a Bíblia Sagrada. Por isso, nas igrejas protestantes, nas igrejas de linha reformada, e a Igreja Presbiteriana Filadélfia é uma delas, nós entendemos que a Palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, e o alicerce nosso para a edificação da nossa vida, para fortalecimento do povo de Deus, para a correção de erros, para a edificação daqueles que estão fracos, abatidos. E todos nós, através dela, recebemos, por obra do Espírito, a iluminação necessária para uma vida diferenciada. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, trazendo uma mensagem para a igreja de Éfeso, e também uma mensagem para mim e para a tua vida. Meus irmãos, uma igreja cristã não se desvia do dia para a noite. É um erro acharmos que a Igreja Católica Apostólica Romana chegou no período da Reforma simplesmente por uma decisão de um dia. É um erro também achar que o cristianismo naquela época se resumia à Igreja Católica Apostólica Romana. Nós já tínhamos a Igreja Ortodoxa, que é um ramo do cristianismo, e tínhamos outros segmentos cristãos bem menores em várias localidades. Mas não podemos negar que era a principal igreja. Era uma igreja que tinha ramificações por toda a Europa e em outros locais também. Por que esse solo, que fala que é somente a graça, estava se opondo? Nós devemos tomar cuidado também quando usamos essa expressão, só a graça. Para nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, e conhecemos, pelo menos de forma mínima, as Escrituras, entendemos que com isso estamos falando que somente a salvação é somente pela graça do Senhor Deus através de Cristo Jesus. É isso que você entende? Se não é isso que deveria entender. Quando nós falamos que é somente a graça de Deus, significa o favor não merecido dele. Ele estendeu a sua mão para nós enquanto nós estávamos de costas para Ele, rebeldes a tudo que Ele ordenava. Quando pensamos nisso e afirmamos essa frase que é somente a graça, está fazendo uma oposição ao que estava acontecendo naquele período. Por volta do século XI, começou-se a realizar ações religiosas ou missas em favor dos mortos. A ceia começou a ter um sentido mais místico do que de fato ela é, até chegar ao ponto de dizer que de fato ali era o corpo verdadeiro de Cristo e não uma representação. Também foi se caminhando nesse sentido em favor dos mortos. Daí surgiu a doutrina do purgatório, que aqueles que tinham cometido pecados veniais iam para o lugar de punição, até que sendo purificado nesse lugar de punição iam para os céus. Tudo isso não está nas Escrituras, mas foram ensinos que foram sendo criados dentro da igreja dominante da época, que foi desviando a igreja do seu rumo. Aí já temos uma lição para a nossa vida e que a gente aprenda. Os desvios não acontecem do dia para a noite, mas basta o primeiro passo nessa direção, basta o segundo e o terceiro, que você vai acostumando. E você vai criando uma coisa atrás da outra, fora das Escrituras, e para voltar é muito difícil. Não estou falando impossível, mas é muito difícil. Especialmente quando se trata de erros que envolvem todo um sistema da religião daquela época e que pode acontecer também em nossos dias. Algumas pessoas exaltam e falam: não, havia venda do perdão e das indulgências. Não é bem assim. Não é bem assim. Foi uma série de decretos e decisões que chegou nesse ponto. O cume disso foi sim com o Papa Gregório, quando decidiu a venda das indulgências, ou seja, através
De dinheiro você podia comprar uma carta e aquela carta trazia o perdão para os pecados veniais, não pecados capitais. Mas dependendo do caso, poderia se estender até os pecados capitais, dependendo da influência da pessoa, de quem era que estava comprando a carta. Haviam também, irmãos, diversos outros erros. Só que esses erros a gente tem que agora pensá-los no seguinte: essa missa em favor dos mortos, essa ideia do purgatório, essa ideia de que um pedaço de papel poderia trazer o perdão e a salvação, elas estão em oposição a quem? Oposição àquilo que a Bíblia ensina a respeito da salvação, de que a salvação é somente por meio de Cristo, somente pela graça de Deus. E eu quero expor com vocês aqui, analisando esse texto de Paulo aos Efésios, deixar claro para aqueles que ainda não têm isso claro, e para aqueles que já têm vão poder rever, a grandiosidade da graça de Deus, e que nada nem ninguém pode ocupar outro lugar. Olha só o raciocínio do nosso irmão apóstolo Paulo: ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Qual que é a primeira ideia que Paulo trabalha aqui? Morto. Morto não pode fazer nada por si mesmo. Morto não se banha para pôr a roupa que vai para o caixão. Morto não decide a cor do caixão depois de morto. Morto não decide onde vai ser enterrado. Só que aqui o apóstolo Paulo não está falando tanto da morte física, mas da morte espiritual. O homem caído, o homem pecado, o homem criado e gerado depois de Adão, depois da queda, não pode produzir nada no que diz respeito à salvação. Ele não tem condição de salvar-se porque está morto. Ele não compreende as coisas de Deus e não quer as coisas de Deus, exceto quando busca por alguma barganha, por alguma bênção, por algum milagre. E isso desde o Antigo Testamento, e o Novo Testamento está cheio de pessoas que procuravam a Deus, querendo alcançar uma graça, mas não pensando na sua salvação, não pensando em ter uma comunhão e um relacionamento verdadeiro e real com Ele. Então o apóstolo Paulo começa falando: olha, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Pastor, o apóstolo Paulo pegou pesado. Não pegou pesado, é realidade. O Senhor Jesus Cristo disse que o mundo jaz no maligno. Não é que cada pessoa está possuída pelo mal, é que cada pessoa está fazendo a vontade que é do maligno, influenciada por suas ideias, influenciada por seus conceitos e por aqueles que de fato, talvez possessos, geram as ideias. Nós vemos hoje um ataque à família, nós vemos na história diversos ataques ao cristianismo e aos valores do cristianismo do nada. Você acha que alguém surgiu de manhã e falou: vamos atacar as igrejas? Vamos atacar os crentes? Não, foi uma coisa orquestrada, muito bem planejada pelo reino das trevas. Assim como ele decidiu e atacou os filhos de Deus no Antigo Testamento, assim como ele decidiu e proferiu diversos ataques contra os apóstolos e contra o Senhor Jesus Cristo, contra a igreja de Cristo não seria diferente. E o apóstolo Paulo fala: todos nós, vocês, e no verso 3 ele fala: entre os quais também todos nós. Aqui tem uma coisa que nós cristãos devemos ficar mais humildes quando conversamos com os outros. Ah, você está desobedecendo a Deus, você está andando na vontade do diabo. Se essa pessoa conhecesse a Bíblia, ela iria falar para você: lê Efésios 2, 3 e depois volta com esse dedo apontado para mim. Porque o apóstolo Paulo está falando: vocês eram assim e eu também. Eu também. Eu era por natureza filho da ira, destinado à perdição. Porque talvez com a minha mente eu tinha alguns esboços de querer andar com Deus, mas por causa da minha natureza desgraçada, eu me afastava cada vez mais. Eu achava que poderia chegar até Deus através de uma religiosidade. Ninguém pode dizer que o apóstolo Paulo não era religioso. Ninguém.
de nós, pelas Escrituras, fala que o apóstolo Paulo era relaxado. Ele faltava nos aspectos religiosos do Antigo Testamento. Pelo contrário, ele diz, e é confirmado nas Escrituras, que ele era extremamente zeloso. E olha o que ele diz sobre ele mesmo: entre os quais também todos nós andamos outrora seguindo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, não dá para você ser salvo se você não se encontra perdido. Uma pessoa que se acha nunca é encontrada. Uma pessoa que pensa a respeito de si mesmo acima do que a Bíblia revela, dificilmente ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele fala: não, pastor, isso aí não é comigo. Possivelmente é de você mesmo que eu estou falando. Você que não entende que está perdido e que sem Cristo você vai para o inferno. Você acha que as suas boas atitudes, você acha que ter uma vida correta, você acha até mesmo que ser colaborador de uma igreja pode te levar para o céu. O apóstolo Paulo era zeloso, meus irmãos. Não estamos falando de alguém, de qualquer um aqui. Estamos falando de alguém que era extremamente religioso e terrivelmente perdido. Extremamente religioso e terrivelmente perdido. Isso ele fala dele mesmo. Ele fala: eu também era assim. Eu era filho da ira. Sabe por quê? Porque todos aqueles que desprezam Deus estão debaixo da ira de Deus. Era como se Deus estendesse a mão, e ao estender a mão, a gente vira as costas e dá de ombro. Não tem esse negócio de dar de ombro? Não estou nem aí, não me importo. Não me importa com a mão de Deus inteira estendida. O que me importa é o que eu quero fazer da minha vida e o que Ele pode fazer por mim, se é que pode. Alguns colocam assim: se é que pode. Marcos capítulo 9, o homem levou o seu filho possesso para os discípulos tirarem o demônio lá de outra categoria. Eles não conseguiram. O pai pegou aquele menino, Jesus foi lá conversar, falou: o que está acontecendo? Trouxe para os teus discípulos, eles não puderam fazer nada. Se o Senhor, que é o mestre deles, pode fazer alguma coisa, faça. E Jesus falou: se eu posso, tudo é possível que crê. Ou seja, já veio um questionamento: será que eu estou diante do Todo-Poderoso mesmo? Será que Ele tem condição de curar meu filho? Jesus curou aquela criança e curou a cegueira daquele pai, porque na sequência Ele disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé em lágrimas. Ele foi capaz de olhar para si mesmo e reconhecer como um pecador miserável que estava diante do Senhor Jesus, o Deus vivo, o Filho de Deus. E ali começava a blasfemar, duvidando do seu poder. No mesmo instante se arrependeu e teve a libertação do seu filho, e recebeu o que esperava, e muito mais, recebeu a salvação. É assim que eu compreendo. Mas Deus, versículo 4 de Efésios 2, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, olha a ênfase, mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Se o primeiro aspecto mostra que a pessoa morta espiritualmente, ela não entende as coisas de Deus e não pode se voltar para Deus, o segundo aspecto, que exalta também a glória dessa salvação, mostra que Deus decidiu salvar. Foi uma decisão de Deus, mas não foi uma decisão sem que houvesse aspectos correlatos. Por exemplo, Deus decidiu te salvar na eternidade, mas o cumprimento dessa salvação foi na história. E segundo a narrativa bíblica, em um tempo chamado plenitude dos tempos, quando veio Jesus Cristo, a revelação, a encarnação,
Deus se fez homem e habitou em nosso meio, e veio ao nosso encontro, e veio remir, e veio salvar, e veio resgatar o seu povo. Aleluia. Porque eles não eram capazes de fazer nada por eles mesmos. Nada. Por isso que o livro do profeta Isaías, 700 anos atrás, falava: olha, era como ovelhas que não tem pastor, eram desgarrados, mas Deus fez cair sobre ele, Jesus, os pecados do seu povo. Mais adiante diz que ele verá o penoso fruto do seu trabalho e ficará satisfeito, e que o Pai lhe daria muitos em resgate, como prêmio. Em outras palavras, nós devemos entender o seguinte: Deus sendo rico em misericórdia. O que é misericórdia? A gente merecia a punição e Ele não nos puniu segundo o que a gente merecia. Era como se a gente merecesse todos morrer de uma vez só, e Deus fala: não vou matar. E aí vem a graça. A gente não merecia Ele nos salvar, e Ele nos salvou. Só que tanto essa misericórdia e essa graça não são vazias, não são desprovidas de um significado maior. Não é simplesmente um ato de Deus, ainda que isso fosse possível. Foi uma execução maravilhosa por meio da obra de Cristo. Por isso que ele coloca aqui: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E um pouco antes ele fala, um pouco antes, nos deu vida juntamente com Cristo. Sabe como que eu e você somos salvos? Não é porque eu creio em Jesus, é porque o Pai aceitou o sacrifício do Filho. E o sacrifício do Filho outorgou para Ele muitos, incluindo eu e você. Isso é graça. Eu não mereço. Ele me salvou. O Espírito Santo estendeu sobre mim a compreensão, eu me rendo a Cristo. E tudo isso é obra do que Cristo fez. Cristo não só morreu numa cruz, ressuscitou e subiu aos céus. Ele providenciou a salvação completa, do início ao fim. Por isso que na Bíblia tem hora que fala que foi salvo, que está sendo salvo, que vai ser salvo. São aspectos diferentes da mesma verdade. E todos eles com base unicamente no favor não merecido de Deus. Eu não merecia e Deus me salvou. Por que Ele quis fazer isso? Porque Ele é Deus. Ele pode. Ainda que você não queira. Mas pastor, Deus viola a minha vontade? Não. Deus não precisa violar a sua vontade. Basta tirar a maldição desgraçada do teu pecado que te impede de você de enxergar a necessidade de Deus. Basta tirar a tua cegueira para que você reconheça esse pecador e vá para Jesus. Basta que Ele toque você com a obra do Espírito Santo, que você se ajoelhe e fala: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Sem isso, você continuará morto, achando que está vivo. Queridos, a obra da graça não é uma coisinha qualquer. Toma cuidado com essa palavra, porque hoje eu uso essa palavra em tantas coisas, em tantos lugares, de uma forma errada. Tem um determinado segmento que fala que tem uma pessoa, mulher, que é a dona da graça. Fala que ela é senhora das graças. Não. Só tem um Senhor da graça, Jesus. Só tem um Senhor e Salvador, Jesus. Só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus. E quando a gente pensa na graça de Deus, nós devemos pensar o seguinte: Deus me amou, eu não mereço, louvado seja o Senhor. Amém. Oh, aleluia. Porque se você não entender isso, meu irmão, você vai cair em um problema muito grave que eu vou explicar. Estou salvo? Não estou salvo. Estou salvo? Não estou salvo. É isso que uma determinada forma de pensamento, chamada arminianismo, e os seus desvios diversos, acaba crendo. De que a salvação
salvação está centrada no homem. É o homem que decide ir até Deus e é o homem que se afasta de Deus. Bom, se a salvação depende de você, então tem hora que você está salvo, tem hora que você não está salvo, tem hora que você está com Cristo, tem hora que você não está com Cristo, e a tua vida vira um inferno, porque coloca nas mãos de alguém que é frágil, pecador e miserável uma obra tão tremenda, e uma obra tão sublime é diminuída, como se o Cristo que veio salvar não deu conta de salvar. Agora depende de você. Como se ele começasse a salvar a Soraya no meio do caminho, largasse, não deu conta. Como se ele começasse uma obra da Mário, do Antônio, e agora, cansei, já que eles não me querem, eu vou largar eles para trás. Não é assim, não é. Vai ler a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A Bíblia diz que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perdeu, exceto o filho da perdição, e foi Judas Iscariote e não você. Não há chance de Deus te largar. Há chance de você sim, por rebeldia, por má compreensão, por dureza de coração, querer se afastar desse Deus e cometer uma loucura e uma impossibilidade. Porque se você é alvo do amor de Deus, o amor de Deus não desiste de ti. Talvez alguns dos que estão aqui já tentaram se afastar de Cristo. Talvez alguns possam até estar afastados de Cristo. Mas lá afastado, o Espírito Santo falava com você. Lá afastado, você sabia que aquilo não era lugar para você e que Deus não estava feliz com o teu coração, com a tua vida. Distante de Deus, o homem não tem paz, não tem vida e passa a ser um perturbado, um atormentado, pior às vezes do que um possesso. Pelo menos o possesso não sabe o que está fazendo, ele sabe. Porque longe de Deus, tua vida se torna vazia e sem sentido. Porque Deus não desiste. Por isso que a Bíblia Sagrada fala: não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, não resista ao Espírito Santo. Qual que é a ideia? Ele está falando de algo que está dentro, e está dentro que não sai. Por isso que a Bíblia Sagrada também nos diz que depois que você ouviu o Evangelho da Salvação, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E esse selo não é colocado, tirado, colocado, tirado, colocado, tirado. Olha aí no capítulo 1, versículo 13, faz favor. Está aí pertinho, Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, ou seja, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. E o que é esse Espírito Santo? Versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Não é glória de você, não é glória tua, não é glória do homem, é glória de Deus, porque decidiu te salvar, colocou em você um selo, dizendo: você é propriedade minha, e das minhas mãos ninguém te tira. Oh, aleluia! Você compreende isso? Vai para a Bíblia, olha para a Bíblia, entenda que a graça, ela não só é irresistível, mas é uma graça necessária, é uma graça salvadora, é uma obra do Senhor em nós através de Cristo, fazendo com que a gente se achegue a Ele e viva para Ele e seja para o louvor da sua glória. Olha na sequência o que ele diz, versículo 6, lá no capítulo 2: e juntamente com Ele nos ressuscitou. Pastor, não ressuscitei ainda. Ressuscitou sim. Você estava morto em seus delitos e pecados, e agora você vive para Cristo. Você conhece a obra de Deus, você conheceu o Salvador. E conhecer o Salvador significa: estou vivo, ressurreto, já não estou mais morto nos meus delitos e pecados. Eu sei que há um Salvador. Ou como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Jó não conheceu Jesus, mas falou uma frase redentiva. Falou uma frase que se aplica perfeitamente a tudo que existe no Novo Testamento. Nosso Redentor está vivo. Diz lá: juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Pastor, como é que eu estou nos lugares celestiais? Eu ainda estou na luta aqui. Vamos entender isso. A salvação, a graça de Deus tem dois aspectos.
Pelo menos a gente pode destacar dois principais no que se refere à nossa compreensão e visão do que aconteceu. Tem um aspecto que já aconteceu. Cristo morreu há 2000 anos atrás, aplicou essa obra na minha vida em determinada parte da minha história, e essa obra está acontecendo na minha história. Então, nesse sentido, eu estou sendo salvo e sou salvo. Mas eu serei salvo porque haverá ainda a ressurreição do corpo daqueles que morreram, ou a glorificação daqueles que estiverem vivos. Nem todos que são crentes no Senhor Jesus Cristo passarão pela morte. Se, por exemplo, ele viesse agora, você que crê em Jesus, você seria transformado, você não ia morrer para depois ressuscitar, porque ressuscitado você já está, ressuscitado em Cristo. Não estou falando que fisicamente você já está nos lugares celestiais, mas porque você crê em Cristo e porque você está em Cristo, você já está nos lugares celestiais. Você já vive com Cristo. A salvação já é tua e ninguém tira. Por isso que Paulo aos Romanos fala: nem morte, nem tristeza, nem fome, nem espada, nem guerra, nem principado, nem ninguém pode te separar do amor de Cristo. Romanos capítulo 8. Queridos, quando a gente olha que essa salvação é somente pela graça de Deus, e olhamos para esse versículo, a gente vai cada vez nos alegrando mais, pelo menos deveria ser assim. Versículo 7: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. De novo, talvez aqui você está passando lutas, dificuldades, desemprego, perreio financeiro, sufoco. Só que tudo isso é passageiro. Isso é passageiro. Tenha certeza, é passageiro. Mas pastor, já dura muito tempo. Pode durar essa estadia momentânea terrena, mas não dá para comparar o que ele tem para você. Não faz essa comparação não, que é loucura. Mas pastor, eu quero minha parte aqui. Então você não entendeu nada. Vai ler a Bíblia de novo. Se você quer coisas que se destroem, eu quero as que são incorruptíveis. E ao querer as que são incorruptíveis, as que são passageiras ele me dá segundo o que ele desejar. Eu sei que a mão dele vai continuar a cuidar da minha vida, estando empregado ou não estando empregado, tendo condições financeiras excelentes ou não tendo condições financeiras excelentes. Deus é poderoso para cuidar da tua vida numa circunstância ou noutra. Ele não desamparará. Ele não vai desamparar. É promessa. Ele não prometeu guardar comida cheia, ele prometeu o pão de cada dia, ele prometeu estar contigo até no meio do vale da sombra da morte. Oh, aleluia. Creia. Glorifica. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado. E olha só o que ele diz mais. Nos séculos vindouros significa, quando ele voltar, você vai entender o que diz Malaquias, que há diferença sim, entre aquele que serve e aquele que não serve, entre aquele que honra e aquele que não honra, entre aquele que blasfemou e você que está obedecendo. É só você ler Malaquias capítulo 4. O povo começou a falar: mas inútil é servir a Deus? Pastor, eu vou todo dia lá fazer o meu serviço para Deus, minha religião para Deus, e nada dá certo. Calma. Quem disse que você tem que fazer o certo para que tudo dê certo? Você pode às vezes fazer o certo e dar muita coisa errada. Eu não estou fazendo certo para que algo aconteça em troca. Eu estou fazendo certo porque tem que ser feito. Toma cuidado dos teus parâmetros. Às vezes o que gera bagunça na tua vida não é a palavra, não é Deus, é o que você idealiza. Você começa a vincular uma coisa com a outra quando às vezes não tem. Eu tenho que fazer o que Deus manda porque Deus manda. Se acontecer o que eu quero, amém, mas se não acontecer, amém. Vou continuar obedecendo. Porque eu sei que Ele vai cuidar de mim ainda quando eu não entenda nada. Ainda quando tudo parece difícil, ofuscado, não enxerga um palmo adiante. Vamos pensar na vida de Paulo? Citar um exemplo simples. A vida de Paulo foi só tranquilidade, né?
chicotada, açoite, perseguição, tentaram matar, deram pedrada. Mas ele podia virar para Deus: ó Deus, que é isso? Eu estou te servindo. Como é que o Senhor deixou aquela tijolada pegar em mim? Não podia pegar você não. Eu tenho tipo um escudo cósmico aí, te proteger de raios, sei lá, de pedrada. Pedrada pega em crente também, irmão. Só que não te afasta de Deus não. Cada pedrada que pega em você dói em Cristo. Bateram no meu filho. Porque quando Paulo estava indo perseguir a igreja, eu acho linda essa passagem. O Senhor Jesus Cristo se revela para Saulo, né? Ele tinha carta para ir até Damasco e prender os crentes ali, dar uma sova naqueles crentes e fazer eles tomar rumo. E no meio do caminho, uma voz, um clarão, diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas Jesus, não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo os crentes. Perseguir a eles é perseguir a mim. Bateu neles, bateu em mim, mexeu com eles, mexeu comigo. Você já entendeu isso? É isso que Jesus falou para Paulo. Mexeu com eles, mexeu comigo. E agora tem mais, agora você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Vai na casa lá de Ananias. Deus falou com Ananias não queria nem orar por ele. Pode orar, Ananias. Por quê? Ele era perseguidor, mas agora vai virar pregador. Ele dava pedrada, agora vai tomar pedrada. Irmãos, é a graça de Deus que faz isso. Mas pastor, Deus faz a gente sofrer perseguição? Não, Deus faz você ser uma pessoa fiel até no meio da perseguição. A perseguição é só uma prova a mais que vai passar. Vai passar. Quando a gente pensa somente a graça, nós pensamos que essa graça salvadora revelada em Cristo Jesus, por isso que ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é carta de indulgência, não é intercessão de alguém que vai fazer com que você seja salvo, mas sim a obra da graça revelada através de Cristo Jesus e tudo que o Senhor Jesus Cristo fez e conquistou. Por isso que não pode ser cancelado, a menos que você consiga cancelar o que Cristo fez. A menos que você consiga voltar na história e falar: Jesus, desce daí que eu não preciso. Não morre por mim não, que eu me viro sozinho. Você não se vira sozinho. Nunca conseguiu. Por fim, meus irmãos, quando a gente fala somente a graça, queremos dizer que a salvação é somente pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E essa graça revela-se a mim por obra do Espírito, e eu passo a crer, e eu me rendo a Cristo. Por isso que a salvação do início ao fim é de Deus, e não o sinergismo. Deus fez uma parte e agora eu entro na outra parte. Se você está entrando com uma parte que você tem condição de fazer, por que você não a fez antes? Por que demora tanto tempo? Se é tão boa a salvação, por que não se rendeu antes? Esse sinergismo é perigoso, é nocivo e é antibíblico. Eu só me rendo a Cristo por obra do Espírito, porque Ele abre a minha mente, segundo o que aconteceu lá no livro de Atos, quando Paulo Pedro estava numa região lá, os apóstolos chegaram numa região, tinha umas mulheres reunidas, e Deus abriu o entendimento para elas entenderem o que eles estavam falando, e elas se renderam a Cristo. Sem aquele abrir de entendimento, ninguém se converte. Eu era um ignorante, eu era um tapado, eu era um morto, eu era um desgraçado, mas a graça de Deus me atingiu. A graça de Deus chegou até mim. Essa semana uma irmãzinha deram testemunho do meu testemunho, e o testemunho do meu testemunho eu tinha esquecido. E ela me fez lembrar coisas que eu já fiz, que eu falei: meu Deus, falaram que eu fiz isso. Aí eu fui lembrar, eu fiz mesmo. E Deus deixou até eu esquecer, para não vir vanglória, para não vir uma glória boba, para eu não me achar muita coisa, porque na verdade eu não sou nada, só sou um pecador salvo por Cristo Jesus. E como servo, eu devo me continuar como servo, porque aí eu consigo servir. Quando você se acha muito, você quer ser servido.
Você quer que a igreja corra atrás de você, você quer que os irmãos te ajudem, você quer tudo e não oferece nada, não se dispõe para nada. Até de Deus você espera que Ele te ajude, mas você nunca o serve. Por isso que eu entendo que quando você olha para as Escrituras e vê essa passagem aqui, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu não posso esquecer o verso 10. Vamos fechar com o verso 10, depois mais uma passagem. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pastor, se é pela graça e não é pelas obras, como é que está escrito? Para as boas obras. É isso que está escrito. O Senhor te salva e dá trabalho. Só que isso não é para você merecer a salvação, é porque Ele tem um desígnio para a tua vida, de fazer você um canal de bênção. Não é você fazendo as obras que merece a salvação, mas porque você é salvo, você executa as obras. Se você está na direção do Espírito, você vai ser isso aqui, criado para as boas obras, as quais de antemão Deus já preparou, para que você seja bênção na tua vizinhança, no teu trabalho, na escola, onde você estiver. Aquilo que Deus quer realizar na tua vida, você fala: eis-me aqui, usa mim, estou disponível, Deus. Aonde eu estiver, seja eu bênção de Deus. Por fim, eu quero citar aqui uma frase do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Volta um pouquinho só. Vai rápido, não passa direto. Está aí pertinho. 2 Coríntios capítulo 12. Essa semana eu meditei nessa passagem aqui e confesso, ela é difícil. É difícil de entender. O apóstolo Paulo teve uma visão. Ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Ele foi uma visão de coisas celestiais. E essa visão de coisas celestiais era maravilhosa demais. Fala que foi até o terceiro céu. E por causa dessa visão que ele não pediu, foi colocado nele um espinho na carne, que a gente não sabe o que é. Mensageiro de Satanás para esbofetear. E ele 3 vezes pediu para Deus: Deus, tira esse trem da minha vida. Não. Tira esse trem da minha vida. Não. Tira esse trem da minha vida. Não. A minha graça te basta. Olha aí, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Imaginando o seguinte, Deus falando: Paulo, a minha graça, ou seja, a minha salvação, a obra de Cristo na tua vida já é o suficiente. Esse espinho na carne vai ficar aí só para você lembrar e ficar pianinho, ficar humilde, ficar simplesinho. Não é porque eu te revelei coisas que você vai se achar mais do que os outros, mas é para você entender que o que eu já fiz na tua vida é mais do que o suficiente. Se Deus não me desse mais nada, me desse só a salvação, já estava bom. Se a vida aqui fosse só sofrimento, eu já estou no lucro. Já estou no lucro. Porque essa é passageira. A que Ele me deu é eterna. E o que Ele me prometeu é que terá um fim. O que você passa aqui de sofrimento e luta não vai durar para sempre. Para sempre é a vida que o Senhor te oferece. Uma vida gloriosa, uma vida maravilhosa, uma vida onde você vai ver lá novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde não há choro, não há pranto, não há dor, onde as coisas antigas ficaram para trás, onde as lembranças terríveis foram passadas, onde os traumas foram completamente retirados, onde não vai haver nem Satanás, nem demônio, nem capeta dos infernos para te tentar, e nem você vai ser tentado por você mesmo, pela tua velha natureza, porque você vai estar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele reinará pelos séculos dos séculos, e você estará junto com Ele. Aleluia. Fique em pé. Aleluia. Oh Deus, que graça maravilhosa é essa.
que nós, tão terríveis pecadores, fomos alcançados por um favor tão bonito, tão lindo, um amor tão puro. Oh Deus, é verdade, a gente não merece, a gente se sente envergonhado, a gente se sente pequeno, mas o Senhor decidiu fazer assim, e de tal maneira, Pai, que a Tua glória só é maior ainda, de salvar um pecador como eu, como muitos que nessa hora reconhecem que foi somente a graça salvadora do Senhor que os transformou e os trouxe até aqui e vai os levar até o último dia. Aleluia, Senhor. Agora, meu Deus, renova a fé e a esperança. E se há alguém em nosso meio, meu Deus, que não entendeu essas verdades e que hoje o Espírito Santo iluminou para entender, que ele vive, que ele celebre, que ele receba a salvação diretamente e gratuitamente de Cristo Jesus. Que não há outro mediador entre Deus e os homens senão Cristo, o nosso Redentor. De que não é as nossas obras que nos fazem merecedores do céu, mas é a obra que Cristo fez. Só isso, só isso. E que possamos obedecer sim, meu Deus, para praticar tudo aquilo que o Senhor quer e agradar o teu coração. Ó meu Deus, leva cada um em paz e segurança. Visita esses lares. Visita, meu Deus, essa pessoa que carece ali de uma orientação, uma bênção. Deus, traga, Senhor, em nome de Jesus, o renovo da esperança. Remove todo obstáculo do diabo, todas as trevas sejam desfeitas. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.